Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Flaviano Félix, professor de Física da EREM Bezerros, e hoje vamos ter a nossa aula aí sobre as leis de Kirchhoff. Na aula passada falamos sobre os receptores, a gente vem falando aí de circuitos elétricos, receptores, geradores, e agora a gente entra aí nas leis de Kirchhoff, tá? Então vamos bem com calma aqui, porque é um pouquinho complexo o assunto, mas também não é um bicho de 7 cabeças aqui não, tá? Então vamos lá. Uma introdução aqui seria o seguinte, veja, no dia a dia utilizamos diversos dispositivos que são conectados a tomadas, formando uma rede de aparelhos que consomem energia elétrica. Então, praticamente em todos os ambientes que nós estamos, a gente tem aí dispositivos conectados em tomadas e tudo mais, tá? E aí a gente tem que ter o máximo de cuidado para que uma única tomada não seja sobrecarregada com a conexão de vários aparelhos potentes, né? Então, vocês podem observar que, por exemplo, dependendo do equipamento que você está usando, o fio dele pode ser um fio um pouco mais fino ou um fio bastante grosso, tá? E pode observar que existem recomendações, tipo uma geladeira, que você não coloque em tomada com T, né? Aquele dispositivozinho, para que não sobrecarregue o sistema, tá? Então, por exemplo, fazer uma loucura dessa aí, ó, tá? Você está correndo um risco de incêndio aí grande, tá? Então, para não sobrecarregar o sistema, tá? A gente tem que ter bastante cuidado para fazer o dimensionamento das cargas e tudo mais. Então, a gente chama de rede elétrica toda associação que contém dispositivos como geradores, receptores, resistores, capacitores e outros eletricamente ligados entre si, tá? Então, uma rede elétrica seria um conjunto, né, onde todos esses equipamentos aí, eles estão, todos esses dispositivos estão conectados entre si, tá? Então, um exemplo seria uma placa de circuito. Então, uma placa de circuito é um exemplo de rede elétrica, tá? E aí você tem essas trilhazinhas aí que compõem são os condutores, né, de eletricidade que vai distribuir para os equipamentos aí, para os dispositivos, tá? De forma bem parecida, acontece também nas residências, né? Você tem ali a alimentação da rede, tá? Que vem da rua, né? E a partir daquele ponto ela começa a distribuir entre as tomadas e tudo mais, tá? Então você tem ali uma rede elétrica também. Então vamos ver aqui a representação de uma rede elétrica e os seus principais elementos. Então, uma rede elétrica aí relativamente simples, tá? E alguns dispositivos aí. Então, a gente tem aí esses né? O E1, E2, E3, tá? Que são as representações aí das forças eletromotrizes e contra-eletromotrizes, ou seja, isso aí está representando geradores ou receptores, tá? Então, alguns elementos desses podem ser geradores ou receptores. Isso vai depender do sentido da corrente, certo? Então, observe que, por exemplo, nesse aqui, tá? Esse aqui nesse ponto aqui, você tem essa seta aqui da corrente, ó, subindo, a corrente I3, subindo, e ela entra no polo de menor potencial elétrico, né? Ou seja, no polo negativo. E vai ela vai vir com um potencial baixo e vai aumentar esse potencial. Então aqui você tem um exemplo, pela posição da corrente, de gerador. Tá? Ele está aumentando o potencial elétrico. Já esse aqui do meio, veja que a corrente vem
para um potencial alto e cai, né? Ou seja, o tracinho maior para o tracinho menor. Então você tem aí um exemplo de um receptor, tá? Mas vamos lá. Então, quais são os elementos que a gente tem aí, né? No circuito a gente tem o nó, que vai ser o ponto de encontro de 3 ou mais elementos do circuito. Então, um exemplo aí, a gente tem esse ponto A e o ponto D como nó. Tá? Então, ele é a conexão, é o ponto aí de conexão, tá? de 3 ou mais, a partir de 3 elementos do circuito. Tá? Então, você chama isso aí de nó. Então, a gente tem 2 nós, esse ponto A e o ponto D. O outro elemento é o chamado ramo, tá? Que é o trecho do circuito entre 2 nós consecutivos. Então, eu pego 2 nós consecutivos. Então, qualquer trecho que ligue esses 2 nós, nós chamamos aqui de ramo. Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem AD, que seria um ramo. Então, esse aqui, tá? Esse aqui seria um ramo também. A gente tem o ABCD, que seria esse aqui, certo? Então, ligando os pontos A, B, C e D. E a gente poderia ter também aqui o AFED. Essa ligação aqui a gente chama de ramo, tá? Um outro elemento é a malha. Então, a malha é o circuito fechado. Tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem 3 malhas. Uma primeira malha seria ABCDA. Então, seria todo esse quadrado fechado aqui. Tá? Uma outra malha seria os pontos AFEDA, que seria esse aqui. AFEDA, né? Ele fecha aí o circuito. E um outro seria esse aqui, o BAFEDCB, tá? Que seria toda essa parte aí por fora. Então, são 3 malhas que a gente tem aí. Então, repetindo aqui, o nó é o ponto, né, de interseção aí o ponto de encontro de 3 ou mais elementos do circuito. O ramo é o trecho que liga 2 nós consecutivos. Tá? E a malha é você fechar o circuito, ou seja, você sai de um ponto, de um nó, e volta para esse nó. Tá? Então vamos lá. Então vamos ver agora a chamada lei de Ohm generalizada. Tá? É uma lei de Ohm mais geral, tá? Mais aprofundada aí. Ela é mais aplicada aí de uma forma geral. Então ela diz o seguinte: considere aí um ramo contendo em série resistores, geradores e receptores. Tá? Então a gente tem um ramo. Observe que você tem aqui o ponto C e o ponto D, que seriam nós, tá? E aí você está ligando aqui do ponto C até o ponto D. Então a gente pode determinar a BDP nos pontos extremos desse ramo, aplicando a chamada lei de Ohm generalizada. Então como é que a gente faz isso aqui? A gente tem os resistores. Né? Então temos aqui o resistor R3, Rzão, né? 3, o Rzinho 3, o Rzão 4 e o Rzinho 4. Esses Rzão são resistores e os Rzinhos eles são resistências internas dos geradores ou receptores, tá? Mas essa diferenciação não tem problema. Então a gente tem aqui gerador ou receptor. Nesse caso aí seria um gerador, porque você tem aqui a corrente I, aqui no ponto C, ó, você vê aqui a setinha da corrente I, que está apontando, né, para o ponto E.
Então ela vai para o ponto E, desce para o ponto F, chega no ponto D. Então veja que essa corrente I, ela entra aqui pelo menor potencial para o maior potencial. Do menor para o maior é gerador. Então essa setinha verde claro aí, tá? Já aqui na setinha azul, o E4, nós temos um receptor, né? Veja que a corrente ela entra pelo maior potencial, ou pelo positivo, e sai pelo negativo. Então aqui a gente tem um exemplo de receptor. Então esse E3 é uma força eletromotriz e o E4 é uma força contra-eletromotriz, tá? Então, o que é a lei de Ohm generalizada? É você dizer que a DDP-U ela vai ser igual a I multiplicado pelo somatório, tá? Então essa letra grega aqui chamada sigma, um N de lado, né? Sigma. Então é o somatório de todas as resistências, tá? Então eu vou pegar o I, multiplicar pelo somatório de todas as resistências. Então eu vou pegar essas resistências R3, R3', R4, tá? E vou somar todas. Vou somar também com o somatório das forças contra-eletromotrizes, né? Ou seja, os receptores. E vou subtrair do somatório das forças eletromotrizes, ou seja, dos geradores. Tá? Então vamos ver aqui nesse exemplo. Né? A gente tem pegando aí esse ramo, né, do exemplo, então eu vou dizer que U é igual a I, que é a corrente I que está passando aqui, saindo do ponto C, multiplicada pelo somatório das resistências. Então, R3 mais R3 mais R4 mais R4. Então, pega os valores das resistências e soma tudo, multiplicando com I. Soma pelas forças contra-eletromotrizes, ou seja, os receptores, né? Então aqui eu tenho somente um receptor, mas eu poderia ter mais de um. Se eu tiver mais de um, eu vou somar quantos receptores eu tiver. E lembrando, para reconhecer o receptor, é só ver a posição da corrente I, a setinha da corrente I. Tá? Então a corrente I está entrando pelo maior, pelo positivo, e saindo no negativo. Então isso aqui é receptor. E aí subtrai do somatório das forças eletromotrizes, ou seja, dos geradores. E aí eu reconheço o gerador porque a corrente I entra pelo potencial mais baixo, ou seja, pelo negativo, e sai pelo positivo. Ele aumenta o potencial, tá? Que essa é a função do gerador, né? Fazer com que ganhe força ali para mandar essa força para o sistema. Pensassem dessa forma. Então aqui seria menos o E3. Tá? Então, o que a gente chama de lei de Ohm generalizada é simplesmente isso aí. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. A gente tem o seguinte, no trecho do circuito aí ao lado, a intensidade da corrente é de 4 amperes. Então você tem uma corrente I, o I aqui que a gente tem, de 4 amperes. Tá? Então determine a DDP entre os pontos A e B, e depois entre os pontos B e A. Ok? Vamos lá. Então, letra A, aplicando aí a lei de Ohm generalizada, né? Então, você tem U igual a I multiplicado pelo somatório das resistências, mais o somatório da força contra a eletromotriz, porque tem um tracinho, menos a força eletromotriz. E aí a gente vai ver, ó, o valor do U igual a 4, que é o valor do I, que ele está me dando na questão, multiplicado pela soma das resistências. Quais são as resistências que eu tenho aqui? 4 ohms, mais 1 ohm, mais 5 ohms, mais meio ohm. Só somar isso aí. Somado com o somatório da força contra a eletromotriz. Aí eu vou ver agora quem é aqui desse
ou desse aqui, ou seja, 10 volts ou 6 volts, quem seria a força contra a eletromotriz, ou seja, um receptor, né? Então, qual é a característica do receptor? A corrente entra pelo lado maior, né, de maior potencial. Então, no caso, seria esse de 6 volts. Tá? Então, por isso que ele ficou aqui com 6. Se eu tivesse mais receptores, então era só somar os valores das VDPs aí. Tá? E aí, subtraindo, né, da força eletromotriz, do somatório da força eletromotriz, ou seja, do gerador. E aí, o gerador é esse aqui de 10 volts. Tranquilo? Observe que o que eu estou fazendo aqui é simplesmente somando as VDPs, né? Porque quando eu pego aqui no começo o 4, que é o I, e multiplico pela soma das resistências que estão ligadas em série, né? Essas resistências estão ligadas em série, então I multiplicado por R é a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Né? Só inverteu a ordem aí. Ou seja, eu estou calculando 1. Então, quando eu multiplico esse 4 com essa soma aqui, eu estou calculando o valor do U das resistências. Aí eu tenho esse E' que equivale a um U, né? Porque é medido em volts. E o E que é também calculado em volts. Tá? Então, é um U também, não deixa de ser um U. A gente viu tudo isso na aula de geradores e de receptores. E aí, calculando isso aqui, né, eu somei isso aí, multipliquei por 4, então somando aí dá 10,5, 10,5 multiplicado por 4, 42, soma com 6 e subtrai 10. E aí eu chego a 38 volts. Beleza? Respondido aí a letra A. Aí agora eu quero saber o valor do U, né, ou seja, da DDP-U, se eu considerar agora do B para o A, né? O contrário. Então aqui é bem simples, tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, é só multiplicar o resultado que a gente encontrou antes por menos 1. E aí matou a questão, né? Ou seja, é só trocar o sinal, ou seja, vai ficar menos 38 volts. Tá? E por que isso acontece? Porque você tem o seguinte, né? Esse U de A para B, que foi o que a gente fez na letra A, é a diferença do potencial do ponto A menos o ponto B. Potencial do ponto B. Quando eu multiplico isso por menos 1, o que é que eu estou fazendo? Simplesmente eu estou invertendo, né? Eu estou fazendo agora de B para A. E aí o que era VA vai ficar menos VA e o que era menos VB vai ficar mais VB. Aí para ficar uma coisinha mais bonita, a gente é só inverter aí a posição do B e do A, né, do VA e do VB, e aí ele fica assim, ó. Então o de B para A vai ficar o VB, que é positivo, joguei para frente, e o menos VA depois. Então ele é simplesmente fazer isso aí. Então, como eu queria de B para A, então no final é simplesmente multiplicar por menos 1. Então não tem dificuldade aí, tá? Então quando ele pega no sentido correto, ele vai ficar positivo. E no sentido contrário é simplesmente trocar o sinal, tá? Bom, então agora vamos pegar aí a lei de Kirchhoff, tá? A primeira lei de Kirchhoff, né, é a chamada lei dos nós. E aí o que é que ela diz? Ela diz que em qualquer nó, a soma das intensidades de correntes que chegam é igual à soma das intensidades de correntes que saem. Tá? Então, o nó não é aquele ponto de interseção ali, né, das conexões. Então, a soma do que chega, o que estiver chegando, né, no nó tem que ser igual ao que sai. Tá? Então, seria mais ou menos isso aqui. Ó, o somatório de toda a corrente que chega tem que ser igual ao somatório das correntes que saem. Essa é a primeira lei de Kirchhoff, chamada lei dos nós. É bem simples, é isso aqui. Ó. Imagina aí que eu tenho um nó aí nesse ponto, né? E aí eu tenho uma corrente I que quando chega nesse nó se divide em duas. Eu tenho a corrente I1
né? E se divide na corrente I2 e I3. Então, eu vou dizer que esse I1 é igual à soma do I2 com o I3. Porque simplesmente o I1 se dividiu em duas correntes, né? Então, o que eu tenho é isso aí, ó, que o I1 é igual à soma do I2 com o I3. É o que ele está dizendo aí na primeira lei de Kirchhoff. Vamos outro exemplo? Veja, eu tenho aí, eu vou olhar quem é que está chegando, né? Quais são as setinhas que estão chegando no ponto aí do nó? O I2 e o I4. Então está chegando. E o I1 e o I3 está saindo. Então a soma de quem chega, ou seja, I2 mais I4, tem que ser igual a I1 mais I3, que são os que estão saindo. Então vai ficar assim. I2 mais I4 igual a I1 mais I3. Simples assim, tá? Vamos agora para a segunda lei de Kirchhoff, a lei das malhas. Essa aqui já é um pouquinho mais complicada, mas vamos com calma aqui. Então, olha só, ela diz o seguinte: em qualquer malha, a soma algébrica das DDPs, ou seja, do valor do U, tá? Ao longo dos seus ramos percorridos em um sentido arbitrário, é nula. Repetindo, então, em qualquer malha, você vai escolher uma malha lá, e a soma algébrica das DDPs, dos valores de U, né, nos ramos que você tem ali, percorrido num sentido arbitrário, ou seja, um sentido aleatório que você vai escolher, é nula. Ou seja, o somatório das DDPs, ou seja, o somatório do valor do U, tem que dar 0. Tá? Então, isso aí é uma lei. Todas, em qualquer malha que você tenha. Então, vamos ver aqui um caso aqui. Ó. A gente tem um exemplo de uma malha. Tá? Então, veja que no ponto B e no ponto E são os nós. Né? Porque, como é que eu sei que são os nós? Porque veja que tem uma pontinha aí passando. Né? Então, eu teria uma outra parte continuando aí, depois do B e depois do E. Né? Então, eu estou pegando um quadradinho aí. Então, nessa malha, né, a gente tem resistores, tem geradores, tem receptores. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente pode considerar que eu tenho aí uma corrente I1 para esse sentido aí. Tá? Então, eu tenho uma corrente passando aí I1. E aí essa corrente ela continua subindo aí para continuando sendo I1, né, porque está no mesmo fio, e continua aqui também. Então tudo isso aí é o I1, é a corrente I1, está passando pelo R3, pelo R4, está passando aí pelo E1 e pelo R1. Aí vamos considerar agora uma outra corrente subindo. I2, né, que está passando aí pelo E2 e pelo R2. Tá? Então, tudo isso aqui é arbitrário. Né? Eu que escolho essas posições. Tá? Uma outra coisa também eu vou escolher o sentido que eu vou percorrer a malha. Isso aí é o sentido da corrente. Né? Eu escolhi que a corrente I1 está saindo do ponto E para o ponto B e a corrente I2 está saindo do ponto E para o ponto B diretamente aí. Tá? Eu escolhi esses dois caminhos. Poderia fazer o contrário, sem problema nenhum. Aí eu vou escolher também o sentido que eu vou percorrer essa malha. Corrente já está escolhida. Agora, o que eu vou percorrer. Tá? E aí, por exemplo, eu posso escolher o sentido horário aí. Tá? Então, eu vou percorrer essa malha no sentido horário, seguindo essas setas aí. Eu poderia fazer o contrário, não tem problema nenhum. Por isso que ele está dizendo aí que é arbitrário. Tá? Então, tenham calma que vocês vão entender aí o que é que a gente vai fazer. Então, pessoal, então aplicando aqui a lei das malhas,
o que é que a gente vai fazer? A primeira coisa é fazer essas setas aí que a gente fez, né? A posição da corrente e o sentido que a gente vai percorrer a malha. Então, o que a gente tem é o seguinte, aqui, o valor do U entre os pontos A e B, somado com o valor do U de BE, somado com EF, e assim vai, tem que dar zero. Tá? Então, essa é o que a gente chama de lei das malhas. Mas vamos entender melhor aqui. Ó. Então, a mesma figura lá, já completinha aqui, né? A gente já escolheu a posição das correntes e a posição do que a gente vai percorrer essa malha. Tá? E aí a gente vai analisar, né, a tensão em cada trecho. Tipo assim, cada pedacinho desse aí a gente vai analisar o valor do U. Então, vamos começar aqui pelo E1. Esse aqui, ó, esse ponto aqui, tá? Então, esse E1, a gente vai dizer que ele é positivo. O valor dele é positivo. Esse E1 pode ser um gerador ou um receptor, né? Não importa aqui. Mas aí o que é que a gente vai considerar? Por que ele é positivo? Porque a corrente, né? Ela está percorrendo, a gente está percorrendo, a corrente não, a gente está percorrendo essa malha no sentido horário. Então, a posição que eu escolhi, que é essa seta aqui do centro, né, essa curva aqui, se a gente for percorrendo ela, então o que é que está acontecendo? A gente está entrando por baixo aí, né, no ponto E1, e aí a gente está entrando pelo ponto positivo. Então, eu vou considerar que o E1 é positivo. Certo? Então, ó, seria essa posição que a gente está seguindo aí. Então, vamos colocar o E1 positivo. Como o E1 já é em volts, então ele é um equivalente a U, né? Então não tem mais problema. A gente já encontrou o primeiro. Vamos agora continuar, né, o nosso caminho. Eu comecei desse ponto, E1, mas eu poderia começar de qualquer ponto dessa malha, tá? Então, eu escolhi começar pelo ponto E1, mas eu posso escolher em qualquer ponto. Eu poderia começar do E2, do R3, certo? Bom, então como eu escolhi esse ponto E1, né, vou subir aí e vou para o R1. Por que eu vou subir? Porque é o sentido que eu escolhi, tá? E aí, quando a gente chega, vai caminhando pelo fio, aí aparece essa resistência R1 e tem a corrente I1. Né? Se a gente pegar o R1 e multiplicar pelo I1, o que é que a gente encontra? O valor do U, né? Porque U é igual a R vezes I. Então eu tenho R1 multiplicado por I1. Como eu estou percorrendo a malha para o mesmo lado que a corrente está apontando, né? Que eu também escolhi isso aí, a corrente está apontando para um lado e eu estou percorrendo a malha para esse mesmo lado que ela está apontando. Então ele vai ficar positivo. Tá? Então o sentido que eu percorro é o mesmo do I1. Então se ele é positivo, então vai ficar mais R1 multiplicado por I1. Vamos continuar. Então eu passo pelo ponto B e desço. Quando eu desço, aí eu tenho R2 e 2. Né? E observe que o R2 e 2, eu estou descendo e o I2 é subindo. E aí o que é que acontece? Aqui o R2 multiplicado por I2, que é o valor de U, né? Ele vai ficar negativo. Por quê? Porque eu estou descendo, que é o sentido que eu escolhi, e a corrente está subindo. Então está contrário. Se está contrário, vai ficar negativo. Então eu estou descendo e a corrente está subindo. Então eu vou colocar menos R2 e 2. Estão vendo que é complexo o negócio aqui, porque você tem que fazer com muito cuidado. Você tem que pensar para fazer isso aqui, tá? Bom, saindo da resistência R2, descendo, aí eu encontro esse outro elemento aí, o E2, né? E aí, no sentido que a gente está percorrendo, eu estou entrando por que lado? Estou entrando pelo lado negativo. E aí, se eu estou entrando pelo lado negativo,
Então esse E2 vai ser negativo. Veja que o E1 foi positivo porque eu entrei pelo lado positivo. E o E2 eu estou entrando pelo lado negativo, então ele vai ser negativo. Tá? Então eu estou entrando aí pelo lado negativo. E aí vai ficar menos E2. Passou do E2, fiz a curva aí no ponto E, e encontrei essa resistência R3, que tem uma corrente I1, né? E observe que a corrente está indo para o mesmo lado que eu estou caminhando, aí pela malha. Então, se eu estou indo para o mesmo lado da corrente, significa que R3 multiplicado por I1 é positivo. Eu estou apontando para o mesmo lado da corrente. Então, mais R3 multiplicado por I1. E aí eu chego no ponto F e subo novamente, né? E chego aí no R4. Veja que o R4 eu tenho a corrente I1 subindo para o mesmo lado que eu estou indo. Eu estou subindo e a corrente I1 também está subindo. Então, R4 multiplicado por I1 é positivo, porque está no mesmo sentido. A setinha aí mostrando que ele está positivo, né? As duas setas, a verde e a vermelha, está para cima. Então significa aí que é positivo, e aí eu posso colocar que R4 multiplicado por I1 é um valor positivo, é um valor de U, que isso aí dá U, positivo. Tá? E tudo, aí terminei, né? Porque eu comecei do E1, cheguei no ponto de saída, fechei o circuito, e aí eu posso dizer que esse somatório aí é igual a 0. Então, de início é isso aí que vocês vão ter que fazer, tá? Então, é ter muito cuidado, tá? Faz com calma isso aí, pra gente, porque errou, se atrapalhou com uma coisinha dessa, um sinalzinho, você perde a questão todinha. Então eu vou passo a passo aqui, né? O que é que a gente tem que fazer para aplicar aqui nas leis de Kirchhoff. Primeiro passo, definir o sentido da corrente em cada ramo, né? Então colocar as setinhas do I, tá? Então você vai escolher, geralmente tem 2 nós, tá? Aí você escolhe um deles e vai fazer justamente aplicar a primeira lei, né? O que chega é igual à soma do que sai, ou somatório do que chega, o somatório do que sai, é igual, tá? Então, aí você coloca o valor, as setinhas apontando para das correntes aí, tá? É aleatório, você pode fazer para um lado ou para o outro aí, tá? Não tem problema nenhum. Então, essas definições, elas são arbitrárias, é você que escolhe, certo? Mas é bom você dar uma analisada, olha primeiro para o circuito e ver qual o melhor caminho a seguir. Tá? Para não complicar, porque às vezes você escolhe um caminho que fica mais difícil. O segundo passo é escrever as equações relativas, a lei dos nós e as leis das malhas. Então, depois que você escolheu lá a posição das correntes e que sentido você vai percorrer a malha, aí você aplica a lei dos nós, né, e a lei das malhas. E o terceiro passo é juntar as equações que a gente conseguiu, um sistema de equações, né, e vai descobrir os valores desconhecidos. Tá? E o número de equações do sistema ele deve ser igual ao número de incógnitas, ou seja, se você tiver dois valores desconhecidos, então você vai ter 2 equações. Se tiver 3 valores desconhecidos, 3 equações e assim por diante. Tá? Porque aí se der diferente, aí você já sabe que fez errado, começa tudo de novo. Então eu vou um exemplo aqui. Um exemplo simples, tá? Vocês vão ver que vai ficar um monstro aqui a resposta, mas é um exemplo simples. Depois que você pega a prática, aí você vai ver que não é tão complicado. Aí você consegue resolver circuitos aí bem complicados, circuitos bem complexos, usando essa ideia aqui. Então, é questão de praticar. Praticou, aí depois você pega o jeito, tá?
Então, veja, a gente tem aí esse circuito, né? E ele está já com os valores, tem 3 resistências, tem 2 elementos aí que pode ser gerador ou receptor, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar aí a primeira lei, a lei dos nós, certo? Então, eu escolho um dos nós, que eu tenho um nó aqui embaixo, no meio, e tem um nó aqui em cima, tá? E aí eu vou aplicar a lei dos nós. Eu posso escolher o de cima ou de baixo, eu vou escolher o nó de baixo. E vou dizer, isso aqui sou eu que escolho, tá? Você vai escolher isso aí. Vou dizer que o I1 está chegando nesse nó. O I2 está saindo aí desse ponto. E o I3 está saindo desse ponto. Certo? Então, eu tenho o I1 chegando. E o I2 e o I3 saindo. E aí, com isso, eu posso dizer que I1 é igual a I2 mais I3. Tá? Aí eu tenho que lembrar que quando eu... Sim, vamos reservar isso aqui, essa primeira equação aí que a gente encontrou. Tá? E aí eu tenho que observar que o I1 que eu escolhi aí, ele vem lá de cima. Ó, I1, né, passando por toda essa curva aí e chegando no nó aí de baixo. A mesma coisa com o I2. Né? O I2 está percorrendo todo esse caminho aí. Então, por onde passar esse fio é o I2. E o do meio é o I3. Tá? Outra coisa que a gente vai escolher é o sentido que vai percorrer a malha. Tá? Porque eu tenho 2 malhas aí. A gente tem essa malha aí da esquerda e tem uma malha da direita. Eu vou escolher percorrer essa malha da esquerda no sentido horário e a outra no sentido anti-horário. Aí, gente, tudo isso aí poderia ser totalmente diferente. Eu escolhi isso e você escolher outras posições aí. Tá? Você poderia botar o I1 vindo da direita para a esquerda. Tá? Só que aí você tem que escolher o que você achar melhor. Porque às vezes escolher de qualquer jeito você se atrapalha todinho aí. Tá? E essas setinhas vermelhas também, poderia, que é o que vai ser percorrido, né, na malha, poderia ser também invertido aí as duas. Bom, feito isso aí, eu já tenho a primeira lei aplicada. Aí agora a gente vai aplicar a segunda lei, a lei das malhas, né, que é aquela que o somatório do valor do U tem que dar 0. Então, a gente vai pegar essa primeira malha da esquerda. Tá? Começando, eu vou começar ali do ponto que tem 20 volts. Como eu tenho a corrente, aí você tem que ver o seguinte, ó, você está escolhendo, você vai seguir a seta vermelha, né? Então, isso é o que você está caminhando aí, tá? Então, pela seta vermelha, ela entra por baixo desse 20, né? Se ela está entrando por baixo desse 20, então esse 20 aí eu vou considerar que ele é positivo. Então, 20 volts aí é positivo, tá? Estou começando desse ponto. Aí eu vou subir, né? Eu vou seguir a seta vermelha, tá? Eu vou subir, aí quando eu subo aí, faço a curva, né? Não tenho nada, aí desço. Quando eu desço, aí eu encontro uma resistência. Uma resistência de 4 ohms, com uma corrente I3 subindo, né? Então, eu vou pegar a resistência multiplicada, ou seja, R vezes I, né? Ou seja, 4 ohms multiplicado por I3. Eu estou descendo, né? O vermelho está descendo e o I está subindo. São contrários. Então, vai ficar negativo. Então, menos 4 e 3. Aí eu continuo descendo. Faço a volta de novo aí para a esquerda. Né? E subo. Quando eu subo, porque não tem nada. Aí, quando eu subo, encontro outra resistência. E aí, eu estou subindo e o valor do I está descendo. Negativo, né? E aí eu vou pegar o 1 ohm, multiplicar por I1. E aí eu vou ficar com menos 1 multiplicado por I1. E aí cheguei no ponto de partida. Né? Então, tudo isso aqui tem que dar 0. Vou aplicar a mesma ideia agora na outra malha, na malha da direita.
Então vamos lá, o caminho que eu estou seguindo agora é o sentido anti-horário, tá? Eu vou começar do 7 volts, tá? Geralmente eu gosto de começar pelo gerador ou receptor, tá? Mas você pode começar de onde você quiser. Então, como a gente está sentido anti-horário, então eu estou subindo, né? Eu vou por baixo dele aí, ó. Então, por baixo ele fica positivo. Então, sim, vamos reservar aqui isso que a gente fez aqui da primeira malha, né? Então, eu vou chamar de equação 2. E aí, pronto. Aí esse 7 é positivo, que está entrando pelo lado positivo, né? E aí eu continuo subindo, aí eu encontro uma resistência. Essa resistência tem 1 ohm e a corrente I2. Veja que eu estou subindo e a corrente está subindo, positivo. E aí eu multiplico o 1 com I2. Continuo subindo, quebro aí para a esquerda, não tem nada, desce, né? Encontro outra resistência de 4 ohms com uma corrente subindo. Eu estou descendo e a corrente está subindo. Então, menos 4 e 3. Continuo descendo, vou para a direita, não tem nada e chego no ponto de partida. Então, isso aí igual a zero. É a minha terceira equação. Aí seria um 3, tá? Tem um 2 aí, mas considere que é um 3. Bom, e aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar agora essas 3 equações e vou dar uma organizada nelas aqui, ó. Então, eu tenho a equação da lei dos nós, I1 é igual a I2 mais I3. Aí eu tenho agora 20 menos 4 I3 menos I1, né? 1 vezes I1 é I1, igual a 0. Dá uma enxugadinha nela aí. E a mesma coisa na terceira equação, 7 mais 1 I2 dá I2, menos 4 I3 igual a 0. Então, eu monto aí, gente, agora um sistema de equações, né? Onde eu tenho 3 equações e 3 incógnitas, que é I1, I2 e I3. Eu vou descobrir o valor das correntes I1, I2 e I3. Então, esse trabalho todinho, né, para chegar na equação. Aí agora a gente vai começar a calcular essas equações aí, sistema de equações, né? Bom, então como a gente já sabe que I1 é igual a I2 mais I3, então a gente pode substituir nessa segunda equação. Então, no lugar do I1, eu posso colocar o valor dele, que é I2 mais I3. Ó. Então, ficou 20 menos 4 I3 menos I1. Quem é I1? É I2 mais I3, igual a 0. Como eu tenho aí menos, né, aí fora do parênteses, fazendo o joguinho de sinal, vai ficar ó, 20 menos 4 I3 menos I2 menos I3 igual a 0. Aí eu vou escolher aí quem eu vou isolar. Né? Eu vou dar uma enxugada aí nessa equação. Posso pegar o menos 4 e 3, somar com menos e 3, vai ficar menos 5 e 3. Repete o menos e 2, igual a 0. E vou isolar o menos e 2 no primeiro membro e jogar os outros para o outro lado. Aí troco o sinal, vai ficar menos 20 mais 5 e 3. E multiplicando aí por menos 1, troco o sinal de todo mundo. E aí, por enquanto, eu sei que I2 é igual a 20 menos 5 e 3. Vou pegar esse valor aí e substituir na terceira equação. Aí, substituindo aí o valor do I2, né, que é esse do meio aqui, então eu vou substituir ele por 20 menos 5 e 3. E aí fica assim, ó. Como aqui o I2 é positivo, não precisa nem colocar parênteses. Então vai ficar 7 mais o valor do I2, que é 20 menos 5 e 3. Repete o menos 4 e 3 e repete o 0, igual a 0. Vamos dar uma juntada aí agora, né? Porque agora eu só tenho I3 para descobrir. Então, menos 5 e 3 menos 4 e 3 dá menos 9 e 3, né? E o 7 mais o 20 dá 27, igual a 0. Passo o 27 para o outro lado, fica menos 27. Multiplica por menos 1, troca os sinais. E aí é só dividir o 27 por 9, que encontra aí 3 amperes. Pronto, descobrimos o valor do I3. O que é que eu faço agora? Pego esse valor de I3, substituo aqui ó, na equação do I2.
que a gente tinha deixado aqui por enquanto, parada. Então eu pego aqui, substituo o valor do I3, que é 3, né? Então vai ficar 5 multiplicado por 3, ó, que dá 15, e 20 menos 15 a gente encontra aí 5 amperes. Então descobri o valor do I2. E agora eu vou pegar lá a nossa primeira equação, ó. I1 é igual a I2 mais I3. Eu já tenho o valor do I2 e do I3, então é só substituir. O valor do I2 é 3, do I3 é... do I2, troquei aqui, né? Mas não importa, aqui não altera não. I2 mais I3 é o mesmo que I3 mais I2, né? Então eu só troquei aqui, seria I2, 5, seria 5 aqui no lugar do 3 e o 3 no lugar do 5. Mas de qualquer forma, somando isso aí dá 8 amperes. Beleza, gente? Então é isso, tá? Então, o que eu quero que vocês façam com uma atividade, né? Então, uma atividade que eu vou passar para vocês, eu vou mandar lá no Classroom, é que eu vou inverter, tá? Vai ser a mesma pergunta, mas aí eu quero que vocês invertam aí o sentido, né? Essas setinhas vermelhas aí, só a setinha vermelha, para ver o que é que acontece. No final tem que dar o mesmo resultado, tá? Então, gente, por enquanto é isso, tá? Leis de Kirchhoff é complicado, né? Mas é praticar, tá? Então, depois a gente faz um exercício aí, vamos ver mais exemplos, tá? Na próxima aula. E boa sorte para vocês aí. Abraços.